Então, irmãos, não caiamos no erro de querer estar debaixo da lei, pois saímos da nossa liberdade para voltar à escravidão. E pior que isso, nos separamos de Cristo e fazemos inútil a sua morte. Vamos ler Gálatas do 19 ao 31? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Ou seja, lembram que nós estamos na mesma promessa de Abraão? Estão vendo como casa, como quebra-cabeça se forma aqui? O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças. A escrava e a livre são as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, ou seja, escravos, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, é assim também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Leiam e releiam esse texto, ele é muito esclarecedor. Também em Gálatas 5, do 1 ao 14, nós lemos: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aqui ele está falando da circuncisão, mas ele está dando um exemplo dentre as coisas da lei, né? E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se você faz uma coisa da lei, você precisa fazer toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Cuidado com essa questão de você querer fazer coisas da lei. Você está entendendo o que está escrito aqui? Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tende caído. Ou seja, você está perdendo a graça. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, pelo Espírito da fé, e não por leis escritas em tábuas, como a gente tem visto nesse estudo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu
para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ou seja, estava dizendo aqui que alguém estava induzindo eles a voltar a fazer as coisas da lei, né? Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Ele está perguntando ali, né? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado, ou seja, Jesus morreu em vão. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, aqueles que andam persuadindo eles a fazer as coisas da lei de novo, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, muito claro está o texto. Também em Gálatas 2,16 nós lemos: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha só, não desmereço a graça, não me desfaço da graça, porque se a justiça vem pela lei, então eu entendo que Cristo morreu em vão. Forte isso daqui, irmãos. Também em Romanos 10, do 1 ao 4, nós lemos: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Muito claro aqui também. Outro ponto que a gente vê algumas pessoas que defendem a guarda do sábado, que eles defendem, né, porque eles falam, mas Jesus guardou o sábado. Isso significa que nós também devemos guardá-lo, né? Isso é uma dos argumentos, né, utilizados. Mas vamos ver um detalhe aqui, irmãos. Jesus nasceu judeu, guardou as leis durante a sua vida, pois ele estava debaixo da lei, como acabamos de ler em Gálatas 4:4. Ou seja, a gente já leu aqui nesse estudo em Gálatas 4, versículo 4, que Jesus nasceu sobre a lei, debaixo da lei, né? Porém, ele próprio é o marco da abolição da lei no ato da sua morte, e não de seu nascimento e de sua vida. Ou seja,
Não é durante a vida de Cristo que essa questão entre antiga aliança e nova aliança se estabelece o marco. O marco é a morte de Jesus Cristo. Então, o mais óbvio é que durante a sua vida, a sua estadia aqui na terra, ele servisse a lei, pois ele nasceu debaixo da lei. Ele não ia transgredir a lei. Pelo contrário, ele veio para cumprir ela. Mas ele cumpriu ela na sua morte. Ali foi a virada de chave, como a gente já viu nesse estudo. Vejamos os textos que comprovam isso. Em Colossenses 2, capítulo 2, versículos 13 e 14, nós lemos: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, aqui ele está dizendo, foi na morte de Cristo, na cruz, que foi a virada de chave. Também em Efésios capítulo 2, versículos 13 ao 18 nós lemos: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei e os mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Em Hebreus 9, do 15 ao 17, nós também lemos: E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebessem a promessa da herança eterna, aquela mesma promessa de Abraão. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto vive o testador? Faz aqui uma pergunta, né? Então aqui ficou super claro, né, que ele é um mediador de um novo testamento e que os chamados receberam a promessa da herança eterna, que é a promessa feita a Abraão e ao seu descendente, né? E onde há testamento, né, que é essa promessa, né, é necessário que intervenha a morte do testador. Então aqui mais uma vez está garantindo-nos, mostrando que é pela morte de Cristo que é a virada de chave de toda essa questão entre o Antigo Testamento e as leis e a nova aliança e a graça pela fé em Cristo. Jesus disse que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Muitos usam também essa passagem para dizer, não, mas Jesus disse que não veio abolir a lei, que não tiraria um jota, um tio da lei. Vamos estudar isso agora? Vamos ver como é que se desenrola essa questão aqui. Jesus disse isso no sentido que ele passou a ser a própria lei. Vejam esse relato e notem que na sequência ele faz questão de aperfeiçoar cada ponto da lei que ele menciona. Isso está lá em Mateus capítulo 5, do 17 em diante, mas a gente vai começar agora lendo os
versículos 17 e 18, que nos diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo se cumpra. Repararam na objeção? Até determinado ponto, não é para sempre. Não passará a lei, não deixarei de cumpri-la até que tudo se cumpra, né? E nós veremos que esse cumprimento, isso vai se cumprir na sua morte. A gente vai ver isso agora. No versículo 19, reparem, ele explica sobre violar esses mandamentos. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, seguindo aqui a explicação, vejam que ele mesmo não viola a lei, ele a mantém, porém ele aperfeiçoa a lei. Vamos ler o versículo 21 e 22 de Mateus 5. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vejam que ele vai aperfeiçoar aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Reparem que ele não aboliu a lei, mas ele a aperfeiçoou. Também vejam no versículo 27 e 28 que nos diz: Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Isso aqui está no Decálogo, nos 10 mandamentos, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vejam que ele manteve a lei, mas aperfeiçoou. Agora vamos analisar o versículo 31 e 32. Também foi dito: qualquer um que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério com ela. Então aqui, vocês viram que ele aperfeiçoa também. Reparem que essa ordenança não faz parte do Decálogo, mas abrange ali toda a lei de Moisés, ela está entre toda a lei. Se trata de um estatuto, ele diz que já não se deve mais repudiar a menos que seja por justa causa, né? A menos que seja por adultério. Nos versículos 33 ao 37 nós lemos: Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Repararam aqui, irmãos?
Foi dito aos antigos, né, que está lá na lei de Moisés, que não era para jurar, né? E ele está falando que não é para jurar com falso testemunho. Ele está dizendo que não é para jurar de maneira nenhuma, nem em falso testemunho, nem de maneira nenhuma. Falou também sobre outro estatuto no versículo 38 e literalmente estabelece uma mudança de comportamento até o versículo 42. Vamos ver? Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso aqui não está na lei, no decálogo, né? Não está nos 10 mandamentos, está na lei. Ali abrangendo toda a lei, ou seja, era um estatuto isso daqui, né? Uma ordenança também. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Literalmente, ele não só aperfeiçoou, como ele desmereceu o olho por olho, dente por dente. Veja também o versículo 43 e 44, onde também estabelece uma mudança de comportamento. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui ele estabelece uma mudança de comportamento. Agora quero levantar uma outra questão. A gente viu aqui em Mateus 5 vários versículos, tudo pertinente ao que ele tocou nos pontos ali de leis e ordenanças e estatutos. Quero levantar uma questão sobre isso. Se a guarda do sábado fosse tão importante assim, não caberia perfeitamente nesse contexto aqui desse Mateus 5, de todo esse capítulo, ele citar, onde ele não só citou leis, como também estatutos? Não caberia aqui ele ter feito menção do sábado? Não estaria aqui a menção entre esses aperfeiçoamentos? Se fosse realmente um critério para a salvação, será que Jesus não teria destacado, não teria aproveitado essa ocasião para destacar a questão da guarda do sábado? Pois até alguns estatutos ele citou. Também aqui vemos que Jesus não fez distinção entre os 10 mandamentos e os estatutos, ou seja, a lei para Jesus era toda a lei de Moisés, e a gente vai ver que realmente era assim. Bom, a gente sabe que quem defende a guarda do sábado fala somente do decálogo, mas a gente vai ver que não é assim, tá? Então, qual seria a interpretação correta do termo lei utilizada por Jesus nessa passagem de Mateus 5,17? Vamos ler os seguintes versos para entender. Em Mateus 22:40, Mateus capítulo 22, versículo 40, nós lemos: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui ele está falando de toda a lei, né? Em Mateus capítulo 7, versículo 12, também nós lemos: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Em Atos capítulo 13, versículo 15, nós também lemos: e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga:
Homens irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Ou seja, e depois da lição da lei e dos profetas, né? Que fazia essa pergunta ali. Você reparou que os termos lei e os profetas se repetem em todas essas passagens? E isso não é coincidência, pois essas palavras são utilizadas para se referirem à maior parte dos escritos inspirados até a época de Jesus, ou seja, lá o Pentateuco e também o livro dos profetas, os livros dos profetas, né? Então, o termo lei é uma referência para os 5 primeiros livros da Bíblia, os quais foram escritos por Moisés e onde também está relatado a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Já o termo profetas refere-se aos escritos dos demais profetas, que são os outros livros, né? Encontrados nas Escrituras. Em outras palavras, o que eles chamavam de lei e os profetas, nós hoje nos referimos ao Antigo Testamento. Diante dessas considerações, podemos concluir que quando Jesus afirmou que não veio destruir a lei ou os profetas, ele estava se referindo a toda a lei de Moisés e não somente aos 10 mandamentos. Tendo isso em mente, podemos então afirmar que Jesus não estava dizendo que a lei nunca sofreria qualquer modificação. Se considerarmos todos os mandamentos presentes dentro da lei de Moisés, como por exemplo os sacrifícios de animais, as festas anuais, as ordenanças do templo, a instituição do sacerdócio e etc., fica evidente que tais mandamentos deixaram de existir, ou pelo menos sofreram alguma modificação após a morte de Jesus, já que esses mandamentos prefiguravam a Cristo ou algum evento relacionado com a sua obra futura. E essa modificação na lei de Deus é confirmada pelas palavras de Paulo em Hebreus ao dizer, lá em Hebreus 7,12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. E também em Hebreus 7,18 que nos diz, porque o precedente mandamento é abolido por causa da sua fraqueza e inutilidade. Portanto, irmãos, é evidente que Jesus não estava querendo dizer que a lei nunca sofreria qualquer modificação. Mas, se então não foi a intenção de Jesus, por qual motivo ele disse que nem um jota ou um tio jamais passaria da lei? De fato, ele fez tal afirmação, mas a sua frase não terminou com essas palavras. Presta atenção nas palavras seguintes, vamos ver? Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei. Agora vem o ponto. Sem que tudo seja cumprido. Outras traduções dizem até que tudo seja cumprido. Qual era a condição para que a lei permanecesse imutável? Segundo Jesus, até que tudo fosse cumprido. Então, nada seria modificado na lei até que tudo fosse cumprido. O que teria que ser cumprido? A gente já sabe, né? Então, concluímos, portanto, que o termo lei utilizado por Cristo em Mateus 5,17 não se refere apenas a um grupo de mandamentos dentro da lei de Moisés, mas sim à própria lei como um todo. É um termo utilizado dentro das Escrituras para toda a lei de Moisés. E quando Cristo mencionou que nenhum jota ou tio se omitiria da lei, não estava querendo dizer que ela era eterna, mas que ela não deveria sofrer nenhuma alteração até que tudo fosse cumprido. E isso se cumpriu na sua morte na cruz.
Então, a lei era nosso tutor até Cristo. A partir de Cristo, a lei deixa de ser o nosso aio, como diz em Gálatas 3, do 23 ao 25. A gente já leu sobre isso, né? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor ou aio, né, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, ou seja, já não estamos mais debaixo da lei. Aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro que a lei tinha uma razão de ser, até que aquilo que havia de se revelar, ou seja, Cristo, né, se cumprisse. O cumprimento da lei foi Cristo. É nesse sentido que ele fala que ele veio cumprir a lei. Entendemos assim que o acontecimento crucial na linha do tempo, que foi um marco de distinção entre os dois povos, os israelitas e os cristãos, foi a morte de Jesus. Então era muito natural que durante a sua vida ele cumprisse a lei e que depois de sua morte, no Novo Testamento, né, que entrou em vigência, e também que nesse Novo Testamento não há uma ordem estabelecida com relação ao sábado. Não há nenhuma ordenação com relação a isso. A guarda do sábado, ela tinha uma razão de ser, como a gente viu, né? A palavra sábado ou Shabat em hebraico quer dizer descanso. O sábado foi instituído por Deus como um presente para o homem israelita, que Deus queria que seu povo tivesse um intervalo para descanso, sem precisar trabalhar de sol a sol. Todavia, esse descanso servia como uma profecia, um sinal ou uma sombra para aquilo que estava reservado hoje para nós. Isto é, a vida eterna. O descanso do sábado era uma sombra para o descanso em Cristo. Tanto é assim que o escritor de Hebreus fez justamente essa comparação. Vamos ver? Está lá em Hebreus 4, capítulo 4, versículos do 1 ao 11, que nos diz: Temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós ficaram para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, nesse mesmo lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O que quer dizer isso daqui? Porque os israelitas, eles endureceram o seu coração ao ouvir os mandamentos de Deus. Aí lá na frente Davi voltou a dizer isso: hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração, né? Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras,
como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, se os israelitas que guardavam o sábado, aqui diz que eles não entraram no repouso, e que nós também, não é para a gente endurecer o nosso coração, para a gente não cair no mesmo exemplo de desobediência que eles. Então esse repouso aqui não se trata do sábado mais. O nosso repouso agora é outro, como a gente já bem viu nesse estudo. Agora fica clara a relação que há entre o descanso sabático e o descanso eterno. Após a morte de Jesus, nós não vivemos mais sobre o aio da lei, mas sob a graça de Jesus. Quem quer viver na lei é o mesmo que negar tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você lá na cruz no Calvário. É querer anular o sacrifício vivo de Cristo. Viver na graça é muito maior e melhor do que viver na lei. Pois na graça não existe dia determinado para guardar, pois devemos nos santificar todos os dias. O próprio Jesus curava e comia no sábado, e quando questionado pelos fariseus, sua resposta foi: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Com isso, Jesus quis dizer que o sábado foi um presente de Deus para o homem, não devendo o homem ficar escravo dele. Portanto, meus irmãos, guardar o sábado como sendo uma obrigação cristã é ir de encontro ao Novo Testamento, é abandonar a graça e voltar para a lei, é anular todo o sacrifício de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Digo mais, querer acrescentar qualquer elemento como sendo necessário para a nossa salvação é não crer no poder que há no sangue do Cordeiro de Deus. Há relatos da igreja primitiva que também tinha o costume de se reunir nos domingos, conforme relata em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, que nos diz: no primeiro dia da semana, tendo-nos reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. Ou seja, eles se reuniram no domingo. Isso quer dizer que a gente deve também guardar o domingo porque eles guardaram? De maneira nenhuma. Muito mais nos fala sobre guardar qualquer dia do que estabelecer outro. Pois também não há em todo o Novo Testamento alguma ordem para guardar especificamente o domingo. Então, a guarda dominical como decreto veio somente no século IV e também foi a partir de Constantino que se multiplicaram as legislações determinando o repouso dominical. Então, porque eles se reuniram aqui no domingo, como a gente viu em Atos 20, capítulo 20, versículo 7, isso não quer dizer que a gente tem que mudar do sábado para o domingo também, gente. Aqui muito mais está falando de que, olha, eles não congregaram no sábado, eles congregaram no domingo. Muito mais fala sobre congregar um outro dia do que defender um outro dia. A gente falar que não é uma imposição guardar o sábado e dizer que deve guardar o domingo, você está caindo em contradição, né? Na verdade, irmãos, Paulo, ele pregava no sábado, pregava no domingo, pregava todos os dias ele pregava. Quando Paulo pregava no sábado, ele estava aproveitando as reuniões dos judeus para pregar para eles, como está escrito em Atos, capítulo 13, do 15 ao 16, que nós lemos.
E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, os que temei a Deus, ouvi. Aí ele continua ali, a fazer a pregação dele. Então aqui ele estava fazendo uma pregação no sábado, aproveitando que os judeus ali se reuniam, os israelitas, para pregar para eles, mas não porque ele guardava o sábado. Também porque a gente vai ver que em Atos 17, Paulo pregava em outros dias da semana também, vamos ver? De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam, todos os dias. Reparem que Paulo não tem um dia específico. Então concluímos que não somos obrigados a exclusivamente guardar o sábado, nem domingo, nem estabelecer qualquer dia fixo, senão que cada cristão é livre para guardar qualquer dia ou todos os dias. Em Romanos 14:5, capítulo 14, versículo 5, lembra que a gente leu? Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Mais adiante, lembra que falou? O que faz questão de guardar um dia, faz para o Senhor. O que faz questão de guardar ou não guardar aquele dia, também o faz para o Senhor. Por quê? Porque o cristão ele é diferente. Ele não precisa de regras. Ele serve toda hora, todo momento, sempre que ele puder, ele está servindo. Aqui na questão de Jesus ter declarado ser maior que o sábado e que o sábado foi feito por causa do homem, o que quer dizer isso? O sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado? Vamos entender melhor o que quer dizer isso daqui, para já ir finalizando esse estudo? Aqui, prestem atenção no seguinte: em nenhuma ocasião que lhe perguntaram sobre o sábado, Jesus confirmou que deveria ser guardado. Pelo contrário, ele disse ser Senhor do sábado e que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado, dando a entender que, assim como a mulher foi criada para o homem e deve ser submissa ao homem, o sábado também é menor que o homem. Vamos ver isso? Vamos correlacionar? Por que eu estou correlacionando com essa questão do homem e da mulher? Eu vou explicar para vocês. Porque algumas pessoas usam esse termo, esse texto aqui, de que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, dando a entender que o sábado é maior que o homem deve ser submisso ao sábado. Se isso aqui, se essa linha de raciocínio for correta, então a linha de raciocínio, a mesma linha de raciocínio que é aplicada com relação à mulher ser submissa ao homem está errada? Vamos comparar as duas para ver? Marcos 2, capítulo 2, versículos 27 e 28 nos diz: E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Lá em Coríntios 11, capítulo 11, nos versículos 8 e 9 nós lemos: Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Repararam que é a mesma conotação? Só que aqui em Coríntios, 1 Coríntios 11, do 8 ao 9,
Aqui a gente entende, quando diz que o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem, quer dizer que o homem é maior que a mulher. Então, por que na questão do sábado, que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado, por que eles dão a entender o contrário? Que o sábado seria maior que o homem e que o homem deveria ser submisso ao sábado? Fica aqui essa pergunta retórica para o irmão aí, tá? Então aqui fica bem claro, correlacionando aqui esses dois textos, que do mesmo jeito que em 1 Coríntios 11, versículos 8 e 9, nos ensina que a mulher é submissa ao homem, porque o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem, do mesmo jeito, em Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28, nos ensina que o homem não deve ser submisso ao sábado, porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Logo, o homem é maior que o sábado. Então, podemos concluir, irmãos, que só há textos que ordenam a guarda do sábado no Antigo Testamento e direcionados exclusivamente aos israelitas. E a gente entendeu por que essa questão foi direcionada a eles, especificamente para os israelitas, para que eles se lembrassem que Deus tirou eles lá do Egito com mão forte e que seria um pacto entre eles e Deus por todas as suas gerações. E que seria um pacto perpétuo, mas que a palavra perpétua, nesse sentido, é a mesma utilizada lá, se referindo ao sacerdócio perpétuo, que a gente sabe que foi mudado. Então, essa palavra perpétuo, traduzido do hebraico, a gente viu que ela tem um outro sentido, que diz que até determinado momento, ou que é um tempo ilimitado, como a gente pôde ver nesse estudo. Então, no novo pacto da aliança, não há ordenança quanto à guarda do sábado, mas bem há uma conotação facultativa para a guarda desse dia. A única ordem relacionada a esse dia é de não julgar nada nem ninguém sobre guardar ou não esse dia. E se guardar esse dia, não guardar por causa do decreto ou por causa da lei, mas sim porque você escolheu guardar esse dia. Agora, se semana que vem você não puder guardar o sábado, guarda outro dia. Agora, se você decidiu no teu coração que você vai guardar todos os dias, melhor ainda, porque lembra o que a gente viu? Um faz questão de dias, outro faz questão de meses, outro faz questão de anos, de épocas. Tá muito claro aqui o estudo, gente. Então, para finalizar esse estudo, eu gostaria de ler para vocês Romanos capítulo 10, versículo 4, que nos diz: Então, meus queridos irmãos, assim, a conclusão desse estudo é que o fim da lei é guardar o sábado, para a justiça não está errado guardar qualquer outro dia ou todos os dias. Como vimos, ninguém deve ser julgado por causa desse dia, nem por guardar, nem por guardar qualquer outro dia ou não guardar o sábado. Também vimos que não se trata de um critério de salvação e que quem guarda esse dia não desmereça a morte de Cristo, colocando esse dia como sendo maior que Cristo.
Então, como é que você poderia colocar o dia ou a guarda de sábado acima de Cristo, dizendo que ela é um critério de salvação? Sendo que a gente sabe que o critério de salvação é crer e ter fé em Jesus Cristo. Você guarda o dia que você quiser, está no teu coração, está na tua eleição, você que vai escolher. Tá certo, irmãos? Então esse foi o estudo que eu preparei para vocês sobre a guarda de sábado, que é um estudo exaustivo que eu fiz sobre essa questão, que para mim houveram pontos aqui nesse estudo que foram cruciais para eu aperfeiçoar o que eu já entendia sobre esse assunto, e eu espero ter ajudado os irmãos. A intenção desse estudo não é confrontar com ninguém, mas dar ao conhecimento dos irmãos quais foram os motivos que me fizeram não guardar esse dia, ou não guardar especificamente esse dia, ou só esse dia. Muitas vezes eu guardo o sábado, muitas vezes eu guardo o domingo, muitas vezes eu guardo os dias da semana. Mas tudo que fazer, fazer para o Senhor. E a gente precisa entender que nós estamos debaixo de uma nova lei, que aquela lei nós temos que tomar cuidado para não querer voltar àqueles rudimentos e desmerecer o que Cristo fez por nós na cruz. Então é isso, meus irmãos, eu espero que tenham gostado desse estudo. Até a próxima.